palavra do Senhor para nós. Nós já oramos, né? Vamos orar daqui um pouco mais também, vamos estar orando pela ministração da palavra. Mas a palavra de Deus lá em Apocalipse, capítulo 4. Mas a gente, quando fala em Apocalipse, parece que o corpo treme, né? Meu Deus do céu, já vem, né? O fim dos tempos, né? Vai tudo acabar agora. Nós somos meio temerosos, as pessoas, tem muita gente que é temerosa com o Apocalipse. Mas vamos ver o que Deus tem para falar conosco sobre esse capítulo 4, do verso 1 até o verso 11. Diz a palavra do Senhor: depois destas coisas, eu estou lendo na versão Nova Almeida atualizada, tá, irmãos? Depois destas coisas olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me enchi no espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia alguém como um mar de vidro semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha o rosto semelhante ao de ser humano, e ao quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: santo, santo, santo é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todos sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todos sempre, e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Senhor, estamos diante da tua palavra, Pai. A tua palavra que é pura, que é verdadeira, que é eficaz. Pai, não permita que eu venha atrapalhar essa ministração, mas eu também necessito nesta noite de ser ministrado pela tua palavra. Trata comigo, Deus, assim como com a tua igreja. Fale conosco, Espírito Santo, e não permita, Senhor, que nós venhamos a nos distrair, pois nós repreendemos todo espírito que se levanta contra essa obra, contra essa igreja. Somente ao doce e adorado Espírito Santo daremos total liberdade nesse lugar, pois essa obra é tua, Senhor. Essa é a tua igreja, esse é o teu povo. O povo que o Senhor tem falado, tem tratado. Continue tratando conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, eu tenho plena convicção de que Deus nos quer firmes até o final. Eu tenho plena convicção disso, que até o fim. E o fim está muito próximo. O fim está muito perto, irmãos. Quanto mais eu vejo as notícias, quanto mais eu vejo o desenrolar da história, mais eu percebo que a volta de Jesus está muito próxima. Amados, nós enfrentamos um período
Um período muito difícil, com muitas perdas humanas. Enfrentamos um período de pandemia e foram perdas irreparáveis. Não tem mais como reviver. Foram períodos de dor, foi período de tristeza, foi um período terrível, tenebroso, uma recessão econômica. Nós vivemos isso e ainda estamos recebendo isso hoje. É uma recessão terrível, nações inteiras foram abaladas, reinos foram abalados por causa da pandemia. E eu fico pensando, irmãos, nós vivemos cercados de dúvidas, nós vivemos cercados muitas vezes de incertezas, e não tem sido muito fácil para ninguém, não tem sido fácil para nós tocarmos a nossa vida, por mais que a gente tente nos alegrar, quando a gente para e olha para os fatos de meu Deus do céu, aonde nós iremos parar? Com tanta violência, onde é que nós iremos parar com tanta desgraça? Aonde nós iremos parar? Com tanto mal que acontece dentro das famílias, pais se levantando contra filhos, pais, aqueles que deveriam ser os que cuidam, os cuidadores, eles agora eles se transformam nos algozes, estuprando os próprios filhos, abusando das próprias crianças. Que mundo que nós estamos vivendo, um mundo tenebroso, irmãos. E eu paro para pensar, se nós pudéssemos ver Deus agora, manifesto aqui, se nós pudéssemos ver a pessoa de Jesus aqui presente, nesse momento, será, queridos, que ele está inseguro? Será que Jesus está inseguro? Será que ele está vivendo em pânico? Será que o nosso Deus está em pânico? Será que ele está se agitando de um lado para o outro? Você acha que é assim que Deus está vivendo? Você acha que é assim que o Senhor está no seu trono? Se agitando de um lado para o outro? Quando a gente vê tanta coisa, eu não sei se você já perguntou, será que Deus perdeu o controle? Alguma vez você já perguntou isso para Deus? Senhor, parece que o Senhor perdeu o controle. Mas eu lhe garanto nessa noite, querido, que ele nunca, jamais ele perderá o controle. Todas as coisas estão no controle de Deus. Ele está no controle da humanidade, ele está no controle da natureza. O Senhor não perde, jamais perderá o controle das coisas. Ele está no controle da sua vida. Por mais que você projete, por mais que você faça planos, os seus planos, eles terminam em Deus. Ali para os teus planos, porque Ele é que tem um plano para a tua vida, é Ele que tem o seu futuro. Por mais que nós venhamos a projetar, quantas coisas você já projetou fazer, quantas coisas você já pensou em agir, e no meio do caminho você foi travado, e gera uma incerteza, gera uma dúvida, uma tristeza no coração. É o Senhor dizendo, não é para caminhar, não é para você ir por aí, sou eu que travei, porque Ele está no controle. Ele está no controle da tua empresa, do seu trabalho, está no controle da sua saúde, irmãos. E Ele está no controle da igreja, Ele nunca, jamais, Ele perderá o controle. Amados, Apocalipse mostra para a igreja a semelhança que há na época em que ela foi escrita e a época em que nós estamos vivendo hoje. Momentos terríveis, momentos de pânico. Quantas vezes, irmão, nós vemos na história da igreja, quantas vezes Roma perseguiu a igreja. Quantas e quantas vezes a igreja foi perseguida por Roma, a fim de destruí-la. E isso não mudou nos nossos dias. Isso não muda nos nossos dias. Roma hoje mudou de nome. Não é mais Roma. Mas a igreja, ela é perseguida. A igreja tem sido perseguida. Quantos estão tentando calar a boca e a voz, queridos, dos pregadores? Quantos querem calar a voz de um profeta? Quantos tentam fazer isso, Alexandre, calar a tua voz? E o Senhor diz, não, porque a minha igreja ela é pura, ela é imaculada, é intocável. A igreja do Senhor, ela é intocável. Você sabia disso, irmãos? Que a sua vida está no controle de Deus. Está no controle de Deus. Nada pode minar a nossa fé. Se você estiver firmado em Deus, nada nem ninguém pode firmar a sua fé. Mas há uma força tenebrosa, a fim de destruir a igreja, a fim de aniquilar a nossa fé. Há uma força terrível
intimidando a igreja, irmãos. Nós estamos vendo isso nos noticiários. Antes, um jogador de futebol, ele podia muito bem, quando fizesse um gol, ele tirava a camisa e por debaixo estava escrito Jesus. Hoje ele não pode fazer isso. Ele não pode mais declarar a fé dele. Não pode mais dizer quem ele é, que é de Cristo. Você lembra disso? E não faz muito tempo isso. Jogadores que expunham a sua fé em Jesus Cristo e hoje não pode mais se expor. Momentos de perseguição. Tudo para parar a igreja, para parar e calar a voz do profeta. Mas eu quero dizer para você, amada igreja, em nome de Jesus, ninguém vai calar a tua voz. Ninguém vai calar a tua voz. Ninguém pode calar a voz daqueles que confiam, que creem na pessoa genuína de Jesus. Ninguém pode calar a voz do profeta, irmãos. Eu, quando olho a mensagem do Apocalipse, e às vezes as pessoas fantasiam, porque é muito difícil de ser entendido. Como é que eu vou entender tantos símbolos? Como é que eu vou entender cavalo branco? Como é que eu vou entender as taças? Será que a taça já foi derramada? Será que não foi? Irmãos, uma coisa eu posso garantir a você. E está no livro de Apocalipse, do capítulo 1 até o 22º capítulo. Deus está no controle. Deus está no controle de tudo. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele está no controle, ele reina e reinará para todos sempre. Ele jamais será pego de surpresa. Você entende isso, irmão? O nosso Deus jamais ele será pego de surpresa. Porque ele está no controle da criação. Ele está no controle de todas as coisas. Então para de ficar tenebroso, para de ter medo do porvir. A igreja não pode viver com medo do porvir, irmãos. Você não pode viver com medo de perseguições. Só tem medo de perseguições quem não conhece a palavra. A Bíblia diz que nós seremos perseguidos por amor do nome do Senhor. Ele falou para os discípulos, vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Por causa do nome de Jesus, por causa do nome poderoso do Senhor. Uns foram cerrados ao meio, foram mortos, decapitados. Isso, querido, nós não temos no nosso dia hoje para nós aqui, mas aí fora está acontecendo atrocidades. É que nós não tomamos conhecimento. Nós temos uma facilidade muito grande de pregar o evangelho. Se você pega a tua Bíblia, tu vai para uma praça pública aqui, e eu trabalho ali perto da Praça Argentina. Se eu for lá para a praça num domingo, seja lá o dia que for, eu pegar minha Bíblia, subir num banco daquele, ninguém vai calar minha voz. Porque nós temos essa liberdade de pregar o evangelho. Ainda temos essa liberdade. Você pode dizer amém a isso, irmão? Glória a Deus. Ele escreveu a história. E até aqui, irmãos, e continua escrevendo exatamente como ele planejou. O dia de hoje, presta atenção nisso. Você que nos visita. Ah, não, eu estou visitando essa igreja porque eu passei por aqui, eu vi uma placa. Não, eu estou aqui porque alguém me convidou. Não, você está enganado. Você está aqui porque Deus agendou com você nessa noite. Porque Ele está no controle. Deus colocou na agenda dele o seu nome, o nome de cada um dos nossos amados visitantes. Saibam disso. Deus colocou na agenda. Para nós é uma visita, para Deus, Ele não está surpreso com vocês aqui. Com nenhum de nós aqui, Deus não se surpreende. Porque Ele sabia que você estaria exatamente aqui. O dia de hoje, assim como o dia de amanhã e os dias que virão, estão no controle do nosso Deus. Você sabe o que Ele quer fazer na história da sua vida, irmãos? Sabe exatamente o que Ele quer fazer, o que Ele deseja fazer na história da sua vida? O problema não está com Deus, não, amado. O problema não está em Deus, Ele está no controle. O problema está conosco. E nada acontece por acaso. Nada acontece. Eu poderia dar um testemunho que eu dei ainda há pouco, pastor Manuel, a tribulação que eu tive sem geladeira, tentei comprar, não deu certo, meu cartão com limite não vai, e tentei, geladeira chega na minha casa, mais de 2 semanas sem a geladeira. Chega na minha casa uma geladeira que eu comprei, o cara não queria botar porque a porta não entrou dentro da porta e tal, e volta a geladeira. Aí eu compro em outro lugar e com um crédito no cartão. Quando eu chego em casa que eu abro o celular, o cartão foi recusado. Eu falei, meu Deus do céu, eu com 990 de score no Serasa. 990. Não passou. Aí arrumo lá um
Um abençoado de Deus, falei com o pastor agora, um abençoado de Deus que foi lá em casa, consertou a minha geladeira, que estava inteira, nova, eu querendo me desfazer da geladeira, ele consertou, botou para funcionar por 1/3 do valor da geladeira. Sabe por quê, irmãos? Deus está no controle. Não era do meu jeito. Amado, as coisas não são do teu jeito. Não é como você quer. Quantos planejamentos nós fizemos? Nós planejamos tantas coisas. O pastor Manuel esteve internado a semana passada. Semana não foi, meu pastor? Ele planejou isso, irmão? Ele não planejou, mas foi internado. E Deus estava lá. Eu que estava aqui, está aqui o milagre, irmãos. Você está entendendo como é que Deus faz? Deus está no controle até quando você tem uma infecção. Ah, mas aconteceu a infecção. Deus me colocou no hospital. E o que você está fazendo lá dentro, irmão? Crente no hospital, sabe o que tem que fazer, irmão? Pregar a palavra. Fala, vem cá, deixa eu orar por você aqui. Ah, mas você não é o doente? Não. Doente nada, pai. Doente é você. Se você não tem Jesus, está doente. É, meu pastor. Não tem Jesus, está doente. Então, querido, presta bem atenção nisso. Ele está sentado no trono. É o que nós lemos. E ele governa a terra com amor. Ele governa a terra com sabedoria. Ele governa a terra com propósito. E governa a terra com justiça. Porque o nosso Deus é justo. Está tudo nas mãos dele. Não foi escondido de nós. Nada foi escondido de nós. Nada, irmãos. Tudo está às claras. É só você ler a palavra. Não se assuste. Ah, mas o que está acontecendo com esse mundo? Não se assuste. Está na palavra de Deus. Tudo está revelado na palavra. E está chegando o fim. Você acredita que está chegando o fim, irmãos? Eu creio que está chegando até o fim das trevas. Está chegando o fim. O terror para a tua vida está chegando o fim. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E nada poderá deter a volta de Jesus. Olha o que diz, querido, no verso 2. Imediatamente eu me achei do Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. Então João, o que ele viu? Ele viu o trono de Deus. E trono está falando de autoridade. Trono fala de poder. Trono fala de honra. Trono fala de julgamento. Aquele que está sentado no trono é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é quem governa. Você está entendendo, irmão? Ele governa. Eu canso de falar para a igreja, o dia que ele pegar a tua torneirinha, meu irmão, minha irmã, e desligar a torneira, não tem dinheiro que te ressuscite. Não tem dinheiro. O seu dinheiro para nada serve. No dia que o Senhor disser, é hoje, hein? É hoje. Aí assim, ou sobe ou desce, filho. É duro, pastor. Mas é hoje. Mas peraí, eu tenho um dinheiro aqui, eu tenho minha conta bancária. Não resolve, porque ele está no controle. Todos os tronos da terra estão debaixo, sob a autoridade desse trono celestial, irmãos. Quantos já passaram nessa terra querendo destruir o povo de Deus, querendo destruir a Israel? Né? Eu não sei se vocês já ouviram falar num tal de Ahmadinejad. Já ouviu falar nesse nome? O nome desse demônio do Ahmadinejad? Ouviu falar? Pois é, eu vou destruir Israel. Cadê o homem? Cadê ele, irmãos? Nunca, eu não ouvi falar mais dele. Não sei se morreu, não sei o que aconteceu. Todos que tentaram contra a igreja pereceram. Porque o povo de Deus, você é intocável, irmãos. Nós podemos passar por lutas, por tribulações, isso nós atravessamos mesmo, isso faz parte da vida, mas a igreja do Senhor, ela continua imaculada, ela é poderosa em Deus. Assim a igreja de Cristo, todos os tronos estão debaixo das mãos de Deus, estão debaixo do seu poder, irmãos. Não há reino, não há Rússia. Ah, mas a Rússia é poderosa, é fichinha perto do poder de Deus. Ah, mas eles mataram milhares. Se Deus, querido, se Deus assoprar do céu, ele fulmina essa natureza toda. Você está entendendo, irmão? Ele exterminou com Sodoma e Gomorra, foi exatamente assim. Ele faz como ele bem entende. E eu e você não temos nada a ver com isso.
É do jeito que ele quer. É assim que ele age. Se você ler Apocalipse partindo dessa perspectiva, querido, você verá que ele está afirmado e que acima de tudo há um Deus poderoso assentado num trono. Todos os inimigos relacionados nesse livro serão vencidos e destruídos por Jesus. Todo poderio, todo poder está falido diante dele. Diante do Senhor não há nenhum poder. Ele é o Todo-Poderoso e ele está no controle. Então, junto com ele, amados, todos os crentes, somos um com Cristo, sim ou não? Todos os crentes. A igreja, ela é mais que vencedora por aquele que nos amou, por aquele que nos resgatou. Você vai passar por luta, por dificuldade, mas todas essas coisas, você é mais do que vencedor. É como Paulo disse, tive fome, tive frio, senti frio, fui açoitado, mas sobre todas as coisas, sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? João viu que Deus estava sentado em seu trono, e ele não consegue expressar por palavras. Porque ele viu como vai expressar isso, como explicar o inexplicável para as pessoas. Como é que eu vou explicar a grandeza, o que ele viu? Como descrever um ser tão magnífico, irmãos? Tenta descrever Deus, um ser tão poderoso, tão magnífico, esplendoroso, poderoso. Tenta definir, tenta descrever. Ah, porque ele é barbudo, tem um cajado na mão, está sentado no trono, balela, irmão. Ele é o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, não é esse serzinho que se pinta por aí, não. Você está entendendo, irmão? Ele é Todo-Poderoso. Olha o verso 13 que diz: e esse estava sentado, era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio. Olha como é que João descreve. Não tem como descrever esse ser, a não ser falando de uma pedra preciosíssima. Ele é como sádio, ele é como sardônio, ele é como jaspe. E ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Essa foi a maneira com que João encontrou para explicar a grandeza de Deus. Esse é o Deus que eu vi. É esplendoroso, é magnífico. João estava vendo a santidade de Deus, irmãos. Ele fala de duas características. Ele fala que diante do trono, não somente era muito brilhante, como também acima dele havia um arco-íris. Acima do trono de Deus. Amados, essa figura do arco-íris, ela está saindo das páginas da Bíblia e sendo blasfemada. Usando de blasfêmia contra esta figura da Bíblia. O que Deus falou sobre o arco-íris, irmãos, nós sabemos muito bem a história. Você sabe o que o arco-íris significa. Depois do dilúvio, depois da chuva, um grande arco-íris se formou. Olha o que diz em Gênesis, no capítulo 9, verso 8 ao 16. Deus também disse a Noé e aos seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, com todos os animais da terra. Estabeleço o quê, irmãos? O que está escrito aí? A minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pela água de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus disse: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês e entre todos os seres vivos que estão com vocês para todas as futuras gerações, para a nossa geração, para a futura geração. Porém, o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra, não em aliança ao LGBTQIA+. Não tem essa aliança, irmão. Aliança é com a igreja, aliança é com seus servos, aliança é conosco. Essa aliança que Deus fez com o homem, nunca mais eu destruirei a terra. Essa foi a aliança. É muito mais, querido, muito mais do que nós imaginamos um arco-íris, a figura do arco-íris. Quando eu vejo um arco-íris, eu digo: Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Porque foi um dia terrível, um dia de juízo. O juízo de Deus. Você está entendendo, irmãos? Muito mais do que um fenômeno meteorológico. Muito mais do que isso.
é o símbolo da aliança do nosso Deus. Quando eu trouxe a nuvem sobre a terra e nelas apareceu o arco, então me lembrarei da minha aliança e firmada entre mim e vocês e todos os seres vivos de todas as espécies, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. Uma aliança de Deus para com o homem, para com a sua natureza. E aí deturpam o arco-íris. Deturpam. Trabalham como se nada fosse. Como se fosse apenas um desenho feito por uma criança, num jardim de infância. Mas não, é um símbolo da aliança de Deus para com o homem. E se nós olharmos, querido, o porquê dessa aliança, porque ele destruiu lá atrás. Houve uma destruição. Então qual seria o meu e o seu papel? O que nós deveríamos fazer quando você vê um arco-íris, irmãos? Olha para o céu e diga: Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, muito obrigado pela tua aliança, Pai. Obrigado pela tua aliança para conosco. Temor a Deus, irmãos. Temor a Deus e não blasfêmia. Como se blasfêmia dos símbolos daquilo que pertence ao Senhor? O arco-íris estará nas nuvens. Eu o verei e me lembrarei da aliança eterna. Aliança eterna que Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. Aliança de Deus não é para ser blasfemado, irmãos. O arco-íris é um símbolo de juízo, símbolo da graça. É um símbolo da aliança de Deus para com o homem e não um símbolo de orgia. Não é esse símbolo. Está repreendido em nome de Jesus, aqueles que a usam abusivamente. Em nome de Jesus. É coisa muito séria, irmãos. As coisas de Deus são sérias. Não é para ser levado de brincadeira, nem objeto de chacota, mas é para ser levado a sério. Nosso Deus é tremendo, irmãos. Ele está no controle de tudo. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Depois do juízo de Deus sobre a terra, ele estabeleceu uma aliança e colocou sobre um arco como símbolo dessa aliança. Nós deveríamos cair de joelho, irmãos, todas as vezes que vemos um arco-íris e lembrar do dia em que Deus colocou aquele arco como um símbolo sobre a natureza. Para eu e você podemos olhar para ele e falar: Senhor, muito obrigado pela tua misericórdia. Obrigado pelo teu infinito amor para conosco. O trono de Deus é chamado de trono da graça. E foi a primeira coisa que João viu. E é assim que Deus se aproxima de nós. Deus de toda graça. Graça é um favor imerecido. Deus se aproxima de nós sem mérito nenhum. Nós não merecemos nada disso. Nada que nós temos de Deus, nós merecemos. Nós merecíamos do Senhor, era o inferno, irmãos, era a morte eterna. Mas por amor, por infinito amor, ele derrama o seu sangue por mim e por você, por graça, por misericórdia, para restaurar a minha e a sua vida. E nós temos vida em Cristo. Porque um dia, um homem derramou seu sangue por amor a nós. E a ele toda a honra e toda a glória, irmãos. Apocalipse, capítulo 4, verso 5, o que é que diz? Do trono saíram relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são as 7 espíritos da igreja. O seu trono está firmado em amor. Porém, querido, não nega que ele é Deus de justiça e ele punirá o pecador e o pecado. É punido. Mas o que eu faço então, pastor? Como é que eu faço para me livrar disso tudo aí? Se rendendo a Cristo. Reconhecendo ele como seu único Senhor e Salvador. Quem é de Cristo, diga amém, irmãos. Glória a Deus. O seu trono não está firmado em amor, mas também está firmado em justiça. Ele é Deus de amor e Deus de justiça. Então, queridos, o arco-íris, se você olhar nessa passagem, o que nós estamos lendo, ela vem antes do relâmpago. Vem antes do trovão. Isso significa que a graça vem sempre antes do juízo de Deus. Antes do juízo tem a graça. Nós estamos vivendo nesse período, irmãos. O período da graça, a porta do céu está aberta. Você entende isso? Ainda está aberta a porta do céu. Ainda há possibilidade de salvação para o homem. Mas haverá um dia que essa porta há de se fechar.
e não terá mais como entrar pela porta. Aquele que está dentro não sai, quem está de fora não entra. Você entende isso, irmão? Um dia essa porta se fechará. E Deus ainda está nos dando essa oportunidade. Conserte-se diante de Deus. Conserte-se diante do Senhor. Em nome de Jesus. Isso não quer dizer, irmão, que o trono de Deus é composto apenas do arco-íris, não. É um trono também de fogo, é um trono de relâmpago, de juízo. É o trono de Deus. Um dia todos comparecerão diante desse trono da graça e da misericórdia. Uns para serem julgados para a morte eterna e outros para a vida eterna. Olha que bênção, irmãos. Quanta bênção nós estamos aqui recebendo do Senhor. Quantos milagres nós recebemos do Senhor. Como que Ele tem sido misericordioso para conosco, para com a nossa família. Então não desperdice o tempo de Deus na tua vida. Não jogue fora esse tempo. Aquele que se chegar diante do trono de Deus, tendo abusado de Deus, blasfemado contra Ele, receberá o juízo de Deus. Você entende o porquê que nós pregamos a palavra, irmãos? Você entende por que nós pregamos uma palavra como essa, uma palavra séria, que falamos do pecado sem nenhum constrangimento? Porque nós queremos que todos se salvem. Nós não queremos que nenhum se perca, assim como o nosso Deus não deseja que nenhum homem se perca. Mas muitos escolhem a porta do inferno. Muitos escolhem a perdição, querido, a morte eterna. Deus me traz essa palavra ao nosso coração, para dizer para mim e para você, eu sou o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Aquele que se chegar diante dele, que tenha abusado, que tenha blasfemado contra Deus, receberá o juízo de Deus. Se você tem dúvida disso, olha a história dos moradores de Sodoma. O que eles sofreram sob o juízo de Deus. Eles passaram do juízo de Deus. Pergunta para Israel, irmãos, quando a Babilônia invadiu e levou o seu povo cativo. Pergunta para Israel, como aconteceu isso? Você acha que Deus é Deus de brincadeira, irmãos? Você acha que o nosso Deus está aqui para brincar? Pergunta para Isaías, quando profetizou sobre o juízo de Deus sobre o povo. Quando ele profetizou sobre o juízo, pergunta. Leia a Bíblia. Olha como Deus é Deus de justiça, como Ele é Deus de juízo. E nós precisamos parar de brincar com Deus e levar Deus como Ele realmente merece ser levado, a sério, com seriedade. Sem nenhuma brincadeira, eu tenho medo de Deus. Não tenha medo de Deus. Tema Ele. Tenha diante dEle respeito a Deus, obediência a Deus. E jamais, querido, busque um outro caminho que não seja Deus. Se você quer ter vida eterna. Profetas foram levantados como boca de Deus, irmão. Profetas foram levantados, Jeremias, Oséias, Isaías. Quantos foram levantados como boca de Deus? Quantos passaram, querido, pelo fio de uma espada? Quantos foram decapitados? Mas não abriram mão de Deus, não abriram mão de falar desse Deus, de falar que sem Ele não há salvação. O trono de Deus não é um quadro pintado por artista, irmãos. Não é nenhum quadro pintado por artista. O trono de Deus, ele é real. Ele é real. O trono de Deus é dinâmico. Você entende isso, amada igreja? O trono de Deus, ele é dinâmico e dele saem respostas da tua oração. Quando você ora, sai resposta da tua oração. Deus responde o teu clamor. Quantas vezes, quantas curas nós presenciamos, quantas bênçãos nós presenciamos que saíram do trono de Deus, da voz de Deus, da palavra de Deus. Deus restaurando, Deus abençoando. A porta ainda está aberta. O trono está sempre trabalhando a nosso favor, porque Ele é real, irmãos. Aquele que está sentado no trono não é uma figurazinha de linguagem, não é uma pintura de um quadro feito por um artista que vende milhões de dólares, não. Ele é real. Nosso Deus é real.
Nosso Deus é real. O trono de Deus, querido, está ouvindo a sua oração, o seu clamor. Quando nós oramos, Deus responde. Deus responde com cura. Deus responde com libertação. Deus responde quando a tua família não vai bem. Quando o seu casamento está entrando em litígio, que você começa a clamar. Deus responde, traz a unidade no teu lar. Deus traz a comunhão na igreja. Porque o trono de Deus é assim, é trono de resposta, querido. Aquele que está sentado no trono, ele não tem seus ouvidos tampados para não ouvir o teu clamor. Não, ele ouve o teu clamor. Os seus olhos estão abertos para ver. Ele enxerga todas as coisas em todos os quadrantes da terra. Ele vê tudo. Nada passa sem a percepção de Deus. Você entende isso? Como é o trono de Deus? Ele é exatamente assim. O trono de Deus também tem um cálice que está se enchendo da ira de Deus. A gente acha assim, não, meu Deus não se ira. Ira sim, irmãos. Ele ira sim. O nosso Deus se ira contra o pecado. O nosso Deus abençoa o pecador arrependido, mas ele desce, como diz, desce a lenha no pecado. Ele não admite o pecado. Ele não admite quando se peca usando o arco-íris como se fosse uma figura de blasfêmia. Deus pesa a mão, irmãos. Você está entendendo isso, amada igreja? O que Deus está tratando conosco? Olha o que diz o verso 6, irmãos. Diante do trono, havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal, no meio do trono, e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O trono de Deus também é claro como um cristal. E essa clareza, querido, fala de purificação, fala de transparência. Para se chegar diante do trono de Deus, precisa estar limpo, irmãos. Não há sujeira. Não entra sujeira nesse trono. Você não pode chegar diante de Deus, querido, para receber dele uma vida eterna. Não pode chegar de qualquer maneira. Você tem que abrir mão do pecado. A porta ela é estreita. Como é que se entra pela porta estreita? A gente, quando vem para Jesus, presta bem atenção nisso, a gente vem cheio de parafernália, né, irmãos? Tudo que a vida vem acumulando. Vem com adultério, vem com prostituição, vem com droga, vem com tudo de ruim. Aí você traz uma bagagem. Para você entrar naquela porta estreita, tem que deixar a bagagem lá fora, irmão. Porque a bagagem não entra nessa porta estreita. Você está entendendo isso? Não entra. Não tem como entrar por essa porta. Porque é uma porta é um lugar de purificação, irmãos. O lugar não entra sujeira, não entra corrupção. Você está entendendo como é que é? Então no céu não entra nada contaminado. Nada contaminado. Embora amando a todo ser, embora amando o homem, ele não ama a tudo. E há coisas que ele abomina. Há coisas que ele abomina. Depois de entender esse trono, agora nós vemos que não só Deus está no trono, mas havia também vida ao redor do trono. Olha o que diz o verso 4, eu já estou caminhando para o final, irmãos. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Havia 24 anciãos, e a Bíblia diz que eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça o que? Coroas de ouro. Coroas de ouro. Há muitos que olham esse texto e dizem exatamente isso, que eles representam os crentes de todas as épocas. Todas as épocas. Eu não estou aqui para discutir teologia. Querido, eu quero ver o trono de Deus. Está entendendo isso, irmão? Eu quero olhar para o trono de Deus. Deus não tem só no céu para nós, querido. Deus tem perdão dos nossos pecados. Deus tem para nós reinar com Ele. Você sabia que você vai reinar com Deus? Sim ou não? Você sabia disso? Tem certeza disso? A palavra do Senhor diz. Olha o que diz Apocalipse 3, 20 ao 22. Está na sua Bíblia aí. Eis que estou à porta aí. Eis que estou na porta e bato. Olha que educação, irmãos. Ele não mete o pé na porta. Ele não é como a droga. Ele não é como o homossexualismo. Ele não é como as abominações desse mundo, que mete o pé na porta da tua casa, da sua família, e arromba a tua porta. Ele é um ser educado, é um senhor educado. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém, quem é alguém? Pode dizer, sou eu. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, ele comigo.
ao vencedor de quê? De todas essas coisas, ao vencedor desse mundo, ao vencedor dessas abominações, ao vencedor do pecado, da mentira, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como meu Pai, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem o quê? Ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz para a sua igreja hoje. Só para quem tem ouvidos. Só para quem tem ouvidos para ouvir. Eu, quando leio essa palavra, sempre me vem na minha mente exatamente isso. Que nós, irmãos, quando olhamos o Senhor falando quem tem ouvidos ouça, é porque a igreja dos últimos dias seria visionária. Nós achamos que a bênção é por aquilo que você tem. Se você tem um carro novo, se você tem uma casa nova e arrumou um bom emprego, ou tem uma empresa que está fluindo, não. Você é abençoado. Não, querido. A igreja dos últimos dias, ela está perdendo a sensibilidade auditiva. A sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E quando você não ouve a voz de Deus, você faz um monte de bobagem na sua vida. Você assina um documento errado, você entra num casamento errado, você entra num negócio errado. Quantas coisas erradas, por não ouvir a voz de Deus. Ao que tem ouvidos, ouça. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que tem ouvido. Ao que tem ouvido, então ouça, querido. Nunca cometa a burrice, essa idiotice de desprezar o povo que Deus separou. Nunca. Nós somos o povo eleito por Deus, querido. Você é o povo escolhido de Deus. Você crê nisso? Nós não somos um povinho. As pessoas dizem, esse aí é um povinho. Nós estaremos diante dele. Sabe o que você vai estar fazendo lá, hein, amada igreja? Sabe o que você vai estar fazendo lá? Estaremos julgando as nações. Você está entendendo isso? Você não aceite, mas você é um povinho de Deus, não. Eu sou a nação santa, sacerdócio real. Eu sou o povo escolhido de Deus. Sou o povo escolhido de Deus. Deus separou o povo escolhido dele somos nós. Você quer ter prestígio nessa terra, querido? Ou você prefere ter prestígio no céu? Quer ter prestígio nessa terra? Quer que os homens te aplaudam nessa terra? Quer ser considerada a lindona do pedaço? É assim? Não, eu aqui nessa não, eu tenho que ser a lindona do pedaço. Ser considerado por ter um carro melhor, uma posição melhor, por ter mais dinheiro do que o outro? Quer ser considerado por isso? Ou prefere escolher ter prestígio no céu, irmão? Ser conhecido como cidadão do céu. Aquele que vai reinar com Cristo na eternidade. Você crê nisso? Eu creio muito nisso, irmão. A decisão é tua nessa noite, irmão. A decisão é de cada um. Mas eu quero ler com você o verso 6 ao verso 8. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono, e à volta do trono, havia também 4 seres viventes cheios dos olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um novilho, o terceiro tinha o rosto semelhante ao de um ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia, quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos, e ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando o quê, irmãos? Não é assim que eles proclamaram, não. Assim os anjos dormem. Não é assim, não. Se você fizer santo, os anjos vão cair para o lado, vão dormir. Vamos lá, irmão, vamos fazer como eles fizeram. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Agora despertou anjo. Os anjos vão dormir desse jeito, pastor. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. É isso que eles falam. Santo, 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 santo. Ah, querido, todo império passará. Todo império vai passar, mas o trono de Deus, o seu reino, a sua igreja não será abalada. A palavra de Deus jamais passará. Não passará a palavra do Senhor. Você está entendendo isso, irmão?
Vamos fechar com o verso 9 a 11? Leia comigo aí, toda a igreja, leia junto, ó. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todos sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todos sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Todas as coisas estão no controle dele, tudo foi criado por ele, tudo pertence a ele. Tu pensa que seu trabalho é teu, irmão? É dele. Tu não tem nada. Nós não temos absolutamente nada. Ah, comprei um carro 0 quilômetro, gastei 1 milhão num carro. Não é seu. Você vai usar por um tempo aqui. Tu vai levar ele para onde, irmãos? Para onde você vai levar esse carro? Sabe o que você vai levar dessa terra? Você vai levar o quanto você tem de Deus dentro de você. O que eu levo dessa vida? É o quanto eu tenho de Deus. É isso que tem valor. Não abra mão de Deus, irmãos. Quantos estão seguindo a ídolos plastificados? Quantos seguem a ídolos? Quantos adoram? Tem um negócio de youtuber, influência, irmão. A pessoa busca um influenciador, o sujeito não sabe nem falar. É um analfabeto de pai e mãe. É uma topeira, se cai de 4 não levanta, ainda cria rabo e orelha. E o cara está lá, não é meu influenciador. Por quê? Porque ele botou uma meia de uma cor, outra meia de outra. Pronto, influenciou. Não, eu uso um tênis preto, outro tênis branco. É meu influência que usa. Entendeu, pastor? Se você for olhar, isso é um bestado, irmão. Uma besta quadrada. E está seguindo, e segue o tal do influenciador. Quero te dizer algo nessa noite, querido. Deus não divide a adoração dele com ninguém. Toda adoração é dele, é para ele. Ele é o teu influenciador. Você quer ter influência na vida? Olha aqui, ó. Jesus é o influenciador. Jesus te ensina a perdoar. O teu influenciador não vai te ensinar a perdoar. Mas o Senhor Jesus te ensina. E sabe quantas vezes, varão? 7 vezes só, né? Não, querido. Quantas vezes, Alexandre? 70? 70 vezes 7, matemática. 490 vezes. Esse é o número, tá, irmãos? Só para você ver que você precisa perdoar. O teu influenciador não vai te ensinar isso. Não vai ensinar. O teu influenciador não vai te ensinar o caminho do céu. Não vai ensinar você a fazer isso. O teu influenciador nunca vai dizer para você: larga o teu pecado. Sai do pecado. Não, não vai te ensinar. Porque não interessa para ele, que ele também é um pecador. Ele não vai te ensinar isso. Mas esse aqui te ensina. O que está escrito nesse livro, irmão, de Gênesis a Apocalipse, é a nossa influência. O que pode te influenciar é a palavra. É o Deus da palavra. Esse é o único que pode ser para você assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos colocar de pé, irmãos. É para o Senhor? Então aplauda bem. Se é para Ele, glória a Deus. Aleluia. Curve sua cabeça, querido. Faça essa declaração ao Senhor. Diga do fundo do teu coração, diga: Senhor, Tu és santo, Pai. Tu és maravilhoso. Tu és digno de louvor, digno de adoração, Pai. Senhor, nós poderíamos passar a noite inteira aqui, Senhor, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da Tua glória, Pai. Senhor, nós declaramos como igreja que tudo está no Teu controle. Por isso, Senhor, nós
nós estamos calmos, estamos tranquilos, porque nós sabemos que está tudo no teu controle. Pai, nada nos assusta. Nada, Senhor, nada pode nos abalar, nada pode nos abater, porque tudo está no teu controle. A sua vida está próxima, Senhor, e isso é uma promessa tua. Tu prometeste, Deus, que tu vai voltar e tu vai buscar um povo lavado, remido no sangue precioso do Cordeiro. E esse povo, Senhor, é a tua igreja, Pai. É a tua igreja que estará com o Senhor nos altos céus, reinando contigo. Pai, abençoa meus irmãos, que nenhum se perca aqui nesse lugar. Nenhum, Senhor. Nenhum dessa igreja. Que o teu povo não se perca. Mas que sejamos achados sempre por ti. E no dia que a trombeta tocar, possamos todos estar com o Senhor reinando nos altos céus. Assim eu oro já te agradecendo por essa noite, Pai. Abençoa, Senhor. Abençoa o pai da Luciene. Também tuas mãos na vida do pastor Maurício, a Luciene que está de viagem. Que o Senhor traga teus servos em paz, livrando-os de todo o mal. E prepara já, Senhor, o culto em que nós teremos no sábado, Pai, no dia 8, culto infantil. Prepara também o culto de domingo, Pai. Nós possamos estar aqui para te louvar e glorificar o teu nome. Assim eu oro, já te agradecendo por essa noite abençoada, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém.